Bom dia, pessoal, tudo bom? Vamos para o próximo capítulo do, do livro Palavra de Conhecimento. Nesse curto capítulo, quero começar a contar uma história de como o Senhor começou a me revelar sobre as palavras de conhecimento. Não foi como se Deus falasse do céu, como uma voz poderosa, mas começou com um telefonema. Um homem chamado Lancer Pitt descobriu como ter palavras de conhecimento foi, na verdade, uma coisa maravilhosa que já me aconteceu, tanto pessoal quanto ministerialmente. Essas listas que Lance me passou literalmente revolucionou minha vida como pastor. Em 1984, eu estava pastoreando uma dessas igrejas em que Devo e a sua esposa passearam-se aparente de 99% das igrejas. Quase todas das igrejas era parente, pelo menos de terceiro grau. A memória das pessoas ou era agente penitenciária no Físico Federal, que era um centro de correção. Lino trabalhavam duro com minério de carvão. Como outras pessoas trabalhavam e cresciam, todos os outros trabalhavam com o minério. O agente penitenciário tinha uma mulher em nossa igreja que, junto com seu irmão, havia cuidado do ministério infantil. Por causa da sua idade de 35 anos, ela e seu marido tinham por volta de 60 anos de idade. Era uma congregação de baixo nível escola, e lembro que ela era parente de quase todos da igreja. Jamais estava morrendo de câncer. Havíamos orado, parecia que não chegava a lugar nenhum, e ela ia de mal a pior. Rápido por causa disso, eu comecei a ficar bastante desesperado. Eu sabia que tínhamos uma equipe Hello, Moto. vindo ao ministério para a minha pequena igreja batista. Eu nunca os tinha visto pregado, mas Deus me pediu para ligar e pedir que ela viesse. Entretanto, ainda demoraria meses até que ela chegasse. Eu disse: não posso operar até que ela chegue para treinamento de cura. Então decidi ligar e perguntar: tem alguma coisa que você possa me ensinar por telefone? Lembro que consegui falar com um rapaz que hoje é pastor sênior de Anaheim, Califórnia. Seu nome era Lancer Pitt. Ele havia sido educado na igreja presbiteriana. Era muito inteligente. Lance estava estagiando na época que entrei em contato com ele. Ele me perguntou: Hyde, você acredita em palavra de conhecimento? Sim. Você sabe o que são? Não. Você sabe como recebê-la? Sobre conhecer quando está recebendo uma? Não. Mas eu acredito nela, porque a Bíblia fala sobre ela. Isso em 1 Coríntios 12. Eu creio na Bíblia e isso significa que acredito nas palavras de conhecimento de Deus. Esta palavra
falando comigo sobre a realidade dos dons do Espírito, apesar de eu não saber me mover nela. Nós tinha acabado de construir um prédio novo para a aula na Igreja Batista, que eu pastorava, e estava sentado em meu escritório em minha nova mesa, pensando sobre as novas instalações com quais estava muito satisfeito. Eu me recontei disto e Deus e te graça por eu não ser um liberal, e eu creio que o Senhor realmente fez as coisas sobrenatural na Escritura, e Deus e te agradeço por eu não ser um concessionante, e eu creio que o Senhor ainda pode fazê-la. Eu estava aguardando por aquela unção, para aquele amém, aleluias, chegar por algumas evidências do quando Deus está feliz comigo. Ao invés disso, Deus falou comigo de um jeito que eu não esperava. Eu soube que foi o Senhor, porque foi contrário do que estava pensando. Senti no meu coração que estava sendo uma grande fariseu. Chocou-me, pois Deus respondeu, claro como dia em minha cabeça, diz Adaí. Como assim, Edaí? Então o Senhor falou comigo de novo. Eu disse, você pode muito bem estar sendo um liberal ou sensacionalistas quando diz que crer eu que Deus possa fazer essas coisas, pois você não sabe se mover nele. Isso me estremeceu no amargo. Então comecei a uma empreitada. Em algumas semanas gastei mais de $700 em livros, e que em 1983 era muito dinheiro para mim. Comecei a ler e estudar tudo o que encontrava sobre dons do Espírito e batismo do Espírito, e li tudo de campamento da fé, movimento até o eficaz, e eu lia tudo o que encontrava na caminhada para entender sobre cura, e me disseram que eu deveria ler John Weber. Entrei em contato com o seu ministério e agendei uma conversa em minha igreja, mas eu precisava de ajuda agora. Liguei para o ministério. Anai Vinardi estava falando com Lancer quando ele me disse, bem, vou te dizer como ele vem. Você anota? Foi exatamente o que eu fiz. Vou te dar esta lista de 5 modos de receber a palavra de conhecimento. Além dos 5 que lancei, me disse, vou te contar mais 2 formas que aprendi ao longo dos anos, que venho operando regularmente nestes dom, por não pecar nessas listas das 7 formas de receber a palavra de conhecimento. Elas são muito importantes. Essas listas podem revolucionar sua expectativa com Deus. Usar até as pessoas mais simples. Deus não somente escolhe os mais simples, procura como também para receber as palavras de conhecimento. Nos próximos capítulos vou compartilhar com você a primeira forma de receber a palavra de conhecimento que Lancer me ensinou. Até mais.